E aí galera, beleza? Hoje, aqui no canal História Fácil, iremos falar sobre ideologias do século XIX, logo depois da nossa vinheta. E aí galera, antes de começar o nosso vídeo, gostaria que vocês dessem o seu like, compartilhassem o vídeo, ative o seu sininho para notificação. E vamos lá? Quando falamos de ideologia do século XIX, nós temos que entender que são um conjunto de pensamentos que vai surgir nesse período, especialmente no contexto do final do século XVIII e início do século XIX. Essas doutrinas e teorias buscavam, de um lado, justificar e regular o que nós chamamos de ordem capitalista burguesa, beleza? E, de outro, buscava condená-la ou reformá-la. Estruturaram-se as doutrinas liberais de um lado e as teorias socialistas de outros, todas pertencentes a um ramo das ciências sociais chamada de economia política. E é essa economia política que você tem que focar suas atenções agora para compreender essa primeira fase, que é o pensamento liberal, e suas vertentes, entre os seus principais influenciadores, ou melhor dizendo, seus principais pensadores. Então, nesse sentido, podemos falar que esse liberalismo tem como base contestar o mercantilismo e defender os princípios da burguesia. Relembramos então quais são os princípios da burguesia. A burguesia defendia o quê? Propriedade privada, individualismo econômico, liberdade de comércio e de produção, respeito às leis naturais da economia, liberdade de contrato de trabalho, salários e jornadas sem controle do Estado ou pressão dos sindicatos. Seus teóricos defendiam então a chamada economia de mercado. Com certeza já ouviu falar disso, nós estamos falando de hoje, atualmente, quando fala de neoliberalismo. Mas antes surgiu o neoliberalismo, muito comumente, nesse contexto nosso pós-Guerra Fria, vamos entender então o que defendia realmente cada um dos pensadores do liberalismo. Pausa. Todo aluno meu, querendo, ou alunos de outros colegas meus, tem dificuldade de compreender essa parte. Por quê? Nós estamos falando de teoria econômica, teoria política econômica. E a teoria política econômica realmente é um assunto pesado. Meu objetivo aqui é mostrar para vocês que não é difícil, que é fácil. Vamos lá? Falamos então do primeiro expoente do liberalismo. Vamos falar então da figura de Adam Smith, que viveu no período de 1723 a 1790. Adam Smith tem a sua principal obra chamada Riqueza das Nações, onde as suas características é marcada pela seguinte: divisão do trabalho passava a ser elemento, então, essencial para o crescimento da produção e do mercado. Beleza. Divisão do trabalho, crescimento da produção, crescimento do mercado. A aplicação eficaz dependia da livre concorrência, que forçaria o empresário a ampliar a produção, buscando novas técnicas, aumentando a qualidade do produto e baixando ao máximo os custos de produção. Beleza? Consequentemente, o consequente decréscimo do preço final favorecia o quê? A chamada lei natural da oferta e da procura, viabilizando o sucesso econômico geral. Adam Smith, então, defendia que o papel do Estado seria de zelar pela propriedade e pela ordem, e não intervir no aspecto econômico. Então esse é Adam Smith, beleza? Então, recapitulando, Adam Smith, galera, tinha como divisão, como característica principal, divisão o trabalho como regulador do crescimento de produção e do mercado, aplicação da livre concorrência, tá? Defendia a lei da oferta e da procura, e que o Estado intervisse minimamente na economia, mas que defendesse a propriedade e a ordem. Ok? Contudo, falamos então de Thomas Malthus. Thomas Malthus, também contemporâneo, vamos falar contemporâneo de Adam Smith. Thomas Malthus, ele vai defender, meus caros colegas, em sua obra, O Ensaio da População. Thomas Malthus, você com certeza já ouviu falar dele em outras ciências, quando nós falamos da chamada teoria malthusiana. O que estabelecia como característica então a teoria malthusiana ou os escritos de Thomas Malthus? Thomas Malthus dizia o seguinte: estabelecia o pessimismo em relação ao progresso humano. Ele alegava porque a população crescia em progressão que? Geométrica. Vamos lembrar da matemática? Em PG. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2.
enquanto a produção de alimentos aumentaria em progressão aritmética. 2 mais 2 mais 2. Então, eu gosto de deixar bem simples. A população cresce 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza, 8. 2 mais 2 mais 2, 6 é a produção de alimentos. Ou seja, eu tenho menos alimento do que para a quantidade de pessoas. Ou seja, eu tenho mais pessoas do que a produção de alimentos. De acordo com Malthus, a pobreza e o sofrimento eram inerentes à sociedade humana, e as guerras e as epidemias ajudariam no equilíbrio temporário entre produção e população. Era preciso conter o aumento de nascimentos, além de limitar a assistência aos pobres, estimulando o aumento populacional, reduzindo a miséria. Além disso, podemos falar que na Inglaterra, em 1834, ocorreu a criação da chamada Lei dos Pobres, que é justamente o que defendia Thomas Malthus, tá? Que foi votada pelo parlamento inglês. Essa lei centralizava essa assistência pública, sendo desempregados recolhidos às workhouses, casas de trabalho, onde ficavam confinados à disposição do mercado de trabalho. Homens e mulheres, em alas separadas, viviam em condições o quê? Precárias. Dessa forma, podia-se ao mesmo tempo retirar das ruas boa parte da população mais miserável e mantê-la sob o controle, fornecendo ainda mão de obra barata ou quase um tipo de mão de obra escrava para a indústria nascente. Thomas Malthus, ele pensa então em quê? Pensa no crescimento populacional em relação ao crescimento da produção de alimentos. Beleza? Outro pensador que nós encontramos é a figura de David Ricardo. David Ricardo, de 1772 a 1823, onde a sua principal obra foi Princípios da Economia Política e Tributação, onde apresenta como característica, desenvolveu a teoria do trabalho e defendeu a lei férrea dos salários. E essa lei afirmava que o preço da força de trabalho seria sempre equivalente ao mínimo necessário à subsistência do trabalhador. Beleza. Galera, essas são as teorias, são os princípios liberais, onde a burguesia vai usar como justificativa para defender os seus interesses. Em contrapartida, irão vir outras ideologias, onde irá defender a classe operária ou pensar em melhorar essa sociedade do século XIX. Mas isso é assunto da nosso próximo encontro, da nossa próxima aula. Se gostou do vídeo, dá o seu like. Se não gostou do vídeo, dá o seu like. Se gostou do vídeo, compartilhe. Se não gostou, compartilhe também. Ative o sininho, inscreva-se no canal. História é fácil, história não é difícil. E a sociedade, especialmente a brasileira, precisa de muita história. Beleza? Então, até o nosso próximo encontro. Espero vocês no nosso canal. Fui!